oncologia está no hospital e tem vários diagnósticos e adoecimentos, enfim, que estão em jogo lá, enfim. E por que escolher oncologia, né? Assim, eu tinha pensado nesse segundo momento da gente conseguir elencar mais possibilidades, né? Eu trouxe a psicossomática porque tem essa coisa em jogo aí, né? Do psi e tal, do corpo, do elemento psi, então, que de algum modo tem um pouco desse desafio, assim, para a equipe e de algum modo, né, para a gente, né, nos atendimentos também, porque tem os desafios de ordem clínica junto a esses sujeitos. E teve a oncologia que eu fiquei pensando assim, né? Por que oncologia e não cardiologia e nefrologia e tal? Eu queria que a gente tivesse tido mais aulas para que eu pudesse, enfim, ir apresentando o outro lado dessa clínica médica, né? Dessas clínicas médicas. Mas eu acho que a oncologia, ela é bem emblemática, assim, né? Para a oncologia tem uma coisa para além do internamento, sabe? Ela tem alguns elementos para além do internamento, né? Enfim. Pensando primeiro o câncer, né? O câncer é dado a um conjunto de mais de 100 doenças, né? Que tem esse crescimento desordenado de células que vão invadindo os tecidos e órgãos, certo? Então, o câncer é um pouco disso, né? Então, esse crescimento aí que se dá desordenado, esse corpo aí que cresce desordenado e, enfim, gera essa tumoração ou não, né? Porque existem cânceres que não têm tumoração, né? Que são os cânceres do sistema, são os cânceres hematológicos, né? Que não tem tumoração, mas todos os outros têm tumoração, né? Mas que também, os hematológicos têm a ver também com esse crescimento acelerado dessas células, tá? E aí tem vários tipos de câncer, né? Câncer anal, câncer do colo do útero, câncer de fígado, laringe, linfoma no Hodgkin, que tem o linfoma de Hodgkin e o linfoma no Hodgkin, né? Que um é bem mais grave do que o outro, mas o linfoma e a leucemia, eles são do sistema, são hematológicos. E tem o câncer de pâncreas, que é um câncer mais grave, mais letal, né? Enfim. Eu posso ir falando um pouquinho deles e falando um pouquinho, né, do que já vai vir na cabeça quando pensar deles. Por exemplo, o câncer do colo de útero, né? Enfim, que tem a ver com HPV e tal, né? Enfim, tem sido, tem crescido em mulheres mais jovens, né? Enfim, é um câncer que tem muita repercussão, né? No feminino, enfim, tem casos mais, enfim, que acabam se agravando mais também, né? Enfim, mas é um câncer que tem algum nível de prevenção, tá? Né? A gente tem as vacinas, enfim. Tem o câncer de laringe, que é muito difícil. Eu não sei se vocês já conheceram um paciente, né, que teve câncer de laringe. Dependendo da invasão do câncer, né? Laringe é esse órgão, né, que tem aqui atrás, né, que faz função junto com as cordas vocais para poder fazer a voz da gente, né? Enfim, então a voz tem a ver com as pregas, né? Pregas vocais e essa laringe, enfim. E aí, dependendo da invasão desse câncer, ele afeta, a pessoa vai perder a voz. E aí, às vezes, a pessoa tem que, dependendo da invasão, né? Porque ele precisa fazer uma cirurgia, a pessoa perde a voz e usa uma tráqueo continuamente. E aí tem muitas repercussões, porque você tem a traqueostomia, tem aquela questão, além da imagem em jogo, né? Enfim, tem a coisa da secreção que sai em momentos inadequados, sabe? Então, tem essa coisa, tem às vezes a rigidez que fica, né? Pouco tempo eu atendi um paciente no consultório, né? Enfim, que trazia sobre isso, sobre o inchaço nessa região, né? Com o tratamento da rádio. E aí, enfim, isso aqui ficou meio
nem parecia tão inchado, mas ele disse que sentia um peso aqui, né, dessa coisa meio endemasiada, e tinha essa coisa de perder a voz, né, as repercussões de perder a voz, além dessa coisa desse excremento, né, do corpo que sai sem nenhum controle, né, enfim, então, como ficam as relações sociais com isso, né, enfim, para as pessoas saírem, enfim, então, tem essa questão importante aí. Tem o câncer de pâncreas, né, enfim, que é isso, como eu falei, esse câncer bem grave, normalmente a descoberta, enfim, a estimativa de vida normalmente é bem curta, bem sofrido o percurso. O câncer de pênis, né, é um câncer muito... Professora, a Oi. senhora está passando os slides? Não. Que ainda tá. Ah, tá, porque está na primeira página, é isso mesmo, né? Tá, porque eu estou Beleza. comentando dos tipos de câncer. Não, tranquilo, tá bom, é que eu fiquei na dúvida aqui. Não, Obrigada. só estou comentando, é porque eu estou olhando para eles e estou comentando para vocês, né? Dos tipos e das repercussões, sabe? Porque depois eu vou falar da aula de modo mais geral, né? Que eu não tenho como, né? Enfim, mas aqui eu vou dando uma deixa aqui, já dando alguns que eu vou lembrar. O câncer de pênis, né, por exemplo, é um câncer que tem muita conexão com a higiene, né? E que tem uma repercussão muito grande, né, com o masculino, uma vez que a gente tem um masculino muito, né, falocentrado, né, a sociedade, né, muito falocentrada, então, o masculino muito conectado a isso, né, então, é uma perda do ponto de vista para o masculino muito grande, né, e não é um câncer tão raro assim, tá, o câncer que tem aumentado aí, a incidência, eu mesmo atendi um paciente que fez uma amputação parcial. O trabalho até da residência foi sobre isso, então eu tive um paciente que fez uma amputação parcial de pênis, né? Então, parece algo, um sofrimento e algo tão do real que o sujeito nem entrava em contato um pouco com isso, né? Tem um sistema nervoso central, né? Enfim, tem um bem comum na infância, que é o angioblastoma, que é o sistema nervoso central. A criança está aqui andando, de repente, começa a perder começa a não conseguir andar e tal, então se descobre assim, faz uma cirurgia, enfim. Então, também já atendi pacientes com esse tipo de câncer, tem uma repercussão. Então, cada tipo de câncer, ele vai ter uma repercussão, assim, né, na vida, né? O de esôfago, o infanto juvenil, que tem vários, né? Tem, enfim, tem a leucemia, infanto do juvenil, me lembrei do osteosarcoma, que é um câncer de osso, que gera muita amputação, que é muito comum na infância e na juventude. O que é mais comum, ai que susto, meu Deus. Acho que é um besouro. Que é muito comum, que acontece mais na juventude, nessa adolescência, né, infância e adolescência, que imagine, né, geral, é um tumor ósseo que ele tem uma rapidez de crescimento, e aí, enfim, né, pede, amputa membro, né, então, enfim, atendi alguns pacientes, viu, com esse tipo de câncer, é um sofrimento importante nesse momento, assim, né, tem uma coisa da interrupção aí da vida. A leucemia, né, que é bem conhecida, a leucemia, como vocês sabem, é muito comum também, na infância e na juventude, é mais comum, inclusive, né, mama também, que é muito conhecido, né? Então, câncer de mama é mais comum dos 40, 45 diante, né? Foi diminuindo a idade, né? 45 em diante. Mas quando ele vem em pessoas mais jovens, normalmente ele vem bem mais agressivo, né? Por exemplo, eu atendi uma jovem de 20 e poucos anos que descobriu pós-gravidez, né, no processo pós-amamentação, enfim, por isso que demorou a descoberta e eles vêm bem mais agressivo. Todo câncer que vem fora da faixa, ele vem mais agressivo. O de pele, o melanoma, né, enfim, que é bem grave também, né, o não melanoma, enfim, é menos grave.
Tem o de próstata, né, que é um câncer bem comum em homens. Ele não é um câncer tão agressivo assim, né, então é muito comum muitos homens morrerem de outras coisas, né, faz um acompanhamento, bloqueio hormonal. Tem o de testículo também, o de boca, né, enfim, que tem essa questão das cirurgias e da própria estética, né, o de estômago, né, que tem a questão da bolsa de colostomia, que por vezes tem que ser usada, então tem essa coisa, esse elemento externo aí, em que você vê também esse excremento, né, você tem essa visualização desse algo, você tem esse, enfim, tem de intestino, tem o linfoma no Hodgkin, ovário também, enfim, pulmão, né, pulmão, que também é mais comum em pessoas, né, que fumam, que fumaram, mas tem dois tipos, né, tem um mais comum em pessoas que fumaram, e tem um outro que, enfim, pode acontecer com qualquer pessoa, né, enfim. Eu já contei para vocês, né, uma paciente mais jovem que teve, que, enfim, nunca tinha contato, enfim, e que foi um câncer super agressivo, que não deu nem chance de muito tratamento. E o de tireoide, que é um câncer menos grave, né, assim, mais difícil a pessoa morrer por câncer de tireoide, né, enfim. Então, só dando essa passada, assim, falar um pouquinho da psico-oncologia, né, desse começo aí, então, criou essa divisão da psicologia da saúde, no início começou a ser publicada a revista de psicologia, enfim, fez essa coisa, enfim, e aí, nesse processo, né, que a gente já viu um pouco da história da psicologia, a gente teve, já na década de 70, psiquiatras e psicólogos começaram a ser requisitados pelos oncologistas com o objetivo de acompanhar o médico, auxiliar na dificuldade dele, né, de dar esse diagnóstico, de acompanhar essa família, né. E aí a gente teve essas regulamentações que foram importantes aí, para auxiliar a nossa entrada no processo dessas equipes de saúde aí, né? Então, hoje, toda a equipe de oncologia precisa ter um psicólogo, né? Então, enfim, todas as unidades de tratamento, elas têm psicólogo, né? Então, a psico-oncologia é essa interface entre a psicologia e a oncologia, né? A gente teve em 89 esse primeiro encontro, né, da psico-oncologia, né? São eventos aqui, o Hospital Aristide Maltês é um hospital que sempre faz eventos, né, então, quem tem interesse, né, enfim, é um hospital que tem essa vanguarda aqui, né, enfim, até pela sua... Primeiro porque foi um dos primeiros serviços de psicologia daqui de Salvador, né, enfim, então tem essa coisa da própria psicologia hospitalar e tem essa conexão, né, com a psico-oncologia também, então eles são bem atuantes nesses eventos. Esse ano mesmo vai ter, agora em novembro, algum evento lá. Fiquem atentos, eu não sei a data, mas ou teve ou vai ter, agora em novembro, um evento lá. As ações da psicologia viram garantir esses aspectos, né, da integralidade da assistência, a qualidade de vida e a dignidade da morte, né. Então, o sofrimento, a psicologia, né, visa abarcar esse sofrimento emocional que é associado às doenças crônicas, né, que pode a redução significativa na qualidade de vida do paciente e de seus familiares, assim como pode afetar de forma negativa a adesão ao tratamento, né, e a reabilitação, tá bom? Agora vamos lá. O sofrimento psíquico e o adoecimento oncológico. O que há de específico nisso, né? Eu já falei um pouco desses tempos Ô, e tal. professora, rapidinho, é que não está passando um slide, não. Não? Não, tá E no aí? primeiro. Oxe, eu já passei já. Os tipos de câncer não estava aparecendo para vocês? Não. Nenhum. Professora, Ai, por isso gente. que eu perguntei, tá no primeiro Ah, slide meu desde Deus sempre. do céu. E eu aqui passando. Peraí. Como é que a gente faz aqui? E aqui tá como se tivesse compartilhado, gente. Bote para apresentar, Estava professora. compartilhado, mas aí você tem que botar para apresentação.
Você compartilha, aí coloca no modo apresentação, aí ele vai passando. Peraí. Pra gente ficou parada, a professora não passou nada. Peraí. Vamos lá. Compartilhar. Mas onde é que eu boto no modo apresentação? Desculpa aí a ignorância. Que eu já fiz, mas eu esqueço. Ó, vamos lá. Não está compartilhando ainda, viu, professora? Compartilhei. Pronto. Aí. E como é que eu boto no modo apresentação? Lá embaixo tem uma tacinha, tá vendo? Lá onde tem 73% e tal. Do lado do menos. Isso, aí. Mas eu já tinha botado isso, gente. Apareceu aí agora? Mas não mudou pra gente. Não, é porque precisa primeiro colocar em apresentação e aí depois compartilhar essa tela da apresentação. Você está Porque aí compartilhando em janela ou em tela? Eu compartilhei em janela, não foi, não? Tá indo agora? Tá passando? Faça o seguinte, professora. Não, Faça eu o tô seguinte. passando agora. Não tá passando? Não tá, não. Pare de compartilhar. Interrompa aí o compartilhamento. Faça que nem Suzana falou. Inicie a apresentação do slide e depois que iniciar, aí a senhora bota esse negócio de compartilhar. Tá, peraí. Tá aqui. Vocês estão vendo? Eu posso botar assim também, gente. Vocês estão vendo assim? Não, bote a apresentação. Ou então faça o seguinte, ou então bote como estava antes e só fique passando o slide ali do lado na miniatura, que aí vai... Aqui vocês estão vendo? Assim? Não, porque parou de compartilhar. Tá, beleza. Mas você já colocou como apresentação, Pro? Eu já tinha colocado, gente, como apresentação desde a primeira vez. Vou colocar agora como apresentação. Compartilha a tela, professora, que é mais fácil. Ele tá compartilhar a Entendi. janela. Vamos lá. Bota Compartilhar. para compartilhar a tela. Certo. Tela cheia. Tá. Só que aí, como é que eu boto a tela? Peraí. Essa. Bote para compartilhar. Foi? Você coloca para compartilhar e na hora que tem janela e tela, você seleciona a tela. Eu botei. Foi aí para vocês? Vá para a tela agora. Para a tela do slide. No mouse. Tô indo para a tela do slide, da tela do slide, gente. Não foi, não. Não está aparecendo para a gente, não, professora. É isso que eu tô dizendo, não foi. Aí, ó, fui, compartilhou. Vocês viram? Agora foi. Pronto. Agora Aí, bota no slide lá. Aí coloque no PowerPoint. E aí? Isso, E aí, foi. Pronto, agora deixa eu ver aqui. Pronto, foi? Vocês estão percebendo? Foi. Agora tá Ah, pronto. Estão vendo agora passar? Agora sim. Pronto. Então, ó, já falei desse slide, do que era câncer. Eu estava aqui, já falei desse, o que é câncer, tá? Aí eu falei aqui, tá vendo por que eu fui falando de cada tipo de câncer? Ah, sim! Eu pensando que vocês estavam vendo. Eu pensei que na hora vocês me perguntaram porque eu estava falando um bocado de coisa do mesmo tipo de câncer, sabe assim? Eu pensei que vocês tinham perguntado por isso. Mas, enfim. Desculpem a ignorância, mas os desafios das coisas online, né? Certo. Então, aqui foi os tipos de câncer e os tipos de tratamento, enfim, que a gente vai falar mais adiante. Aí eu falei um pouco dessa história da psicologia, onde é que entra, né? A psicologia, tá? A gente estava na psiconcologia também, que eu já falei, né? Enfim, nessa interface entre a psicologia e a oncologia, beleza. O que há de específico aí, né? Enfim. Eu não vou falar um pouco desses tempos que eu já falei, enfim, tem outra aula, mas eu vou falar uma coisa que a gente percebe, é o estigma social em torno do câncer, tá? A gente tem muito estigma em torno desse adoecimento. Então, por exemplo, logo que a pessoa recebe um diagnóstico, é um adoecimento que faz a pessoa se deparar com
com a morte, né? Então, tem essa coisa, assim, né? Então, o sujeito recebe o diagnóstico, pensa em morrer. Diferente, como eu disse para vocês, por exemplo, da doença da nefrologia, né? Que é quando você tem uma insuficiência renal. As pessoas não pensam que vai morrer. Aí as pessoas se deparam com as cadeiras, o outro morrendo, aí se depara com isso. Então, o câncer não. Então, tem uma conexão. E não tem uma conexão por nada, né? As pessoas morrem por câncer. Hoje morrem menos por câncer, né? Do que se morria antes. Mas ainda se morre, né? Enfim. Então, Sontag, né? Que é uma autora, enfim, que faz um trabalho meio sociológico, né? Ela vai dizer sobre que o câncer tem hoje o que a tuberculose teve no passado, né? Então, a tuberculose foi aquela doença, enfim, que tinha todo aquele estigma social e que hoje o câncer estaria nesse lugar, né? Uma coisa que a gente percebe muito também nesse momento do diagnóstico é essa coisa dessa rememoração da vida, né? Enfim, logo como o sujeito se depara com essa morte, tem essa coisa também de rememorar a vida, né? Que é uma coisa também que acontece bastante, né? Outra coisa que a gente vê é essa tipo uma gincana, sabe, assim? Você recebe um diagnóstico e você tem que parar a sua vida por completo para, enfim, sair fazendo vários exames, porque você precisa, enfim, fazer biópsia, você precisa fazer estadiamento, você para decidir qual tipo de tratamento que você vai fazer, enfim. Então, você fica com a vida muito tomada por aquilo, assim, né? E tem o paciente, a família, a equipe nesse processo aí, né? Assim, como é que essas notícias são dadas, né? Como é que isso se dá? Um sofrimento que não é só do paciente, né? A família adoece junto aí nesse processo. A gente tem, né, do ponto de vista do paciente, um impacto aí inicial com isso, né? Então, por exemplo, tem um paciente, uma vez que internou lá no hospital que eu trabalhava, né? Com uma dor muito grande no estômago. Enfim, e aí ele saiu do trabalho, foi para lá com essa dor, e enfim, e de repente foi percebendo que tinha uma obstrução intestinal, o que é isso, vamos fazer uma cirurgia, nananana. De repente ele tinha um câncer de estômago, ele não sabia, né? E ele não tinha nenhum sintoma prévio, não tinha nada. Então, por uma dor, isso, se modifica, né? Enfim. Ou pessoas que estavam ali tentando, fazendo o estadiamento, né? Com essa mulher também, câncer de mama. Eu tive com o médico, menos de 6 meses, isso não estava, como é que foi isso? Enfim, então tem esse impacto aí desse adoecimento, né? Enfim. Assim como tem gente que recebe o diagnóstico, né? Enfim, porque você recebe por um exame, né? Muitas vezes, ou vai no médico em consultório, o médico disse, te encaminha para fazer esse tratamento, né? Te encaminha para um oncologista, porque que os médicos, né? Enfim, das diversas especialidades podem se deparar com esse diagnóstico e encaminhar para um oncologista. E a pessoa não vai, né? Isso também acontece. A pessoa finge que nada recebeu, guarda o papelzinho e segue a vida como se não tivesse nada. E aí, esse tratamento só vai depois com muita repercussão, né? Quando aí já tem alguma repercussão física. Porque muitas vezes esse diagnóstico vem no momento que o sujeito não tem repercussões, né? Enfim. Então, tem esse processo aí e tem a conspiração do silêncio, que é uma coisa muito comum, principalmente se são idosos, né? Enfim. E aí você tem essa suspeita diagnóstica, conta ou não conta do adoecimento, que momento conta, né? Então, muitas famílias não querem contar, porque ele não vai suportar. Como é que a pessoa vai fazer uma quimioterapia e não vai saber, né? Enfim. E, às vezes, algumas equipes, elas são condescendentes, sabe? Enfim, tem uma coisa que eu costumava dizer para a equipe, é o seguinte, gente, o psiquismo, ele sabe o que fazer. Se ele não suportar a informação, ele vai... Enfim, tinha muita gente que dizia assim, não, tem aquela doença... Ou então, assim, o médico disse que eu tenho
uma neoplasia, sabe? Não falava câncer. Tem um tumor, dizia assim, tem um tumor aí, eu tô fazendo tratamento para esse tumor, entendeu? Então, as pessoas vão construindo formas de lidar com isso, sem se deparar se isso não for possível para a pessoa, né? Mas, enfim, precisa perguntar o quanto que o sujeito quer saber, não quer saber, mas enfim, tem muito essa discussão com as equipes, e muitas vezes as equipes são condescendentes com essa perspectiva familiar. Não é ignorar o saber que a família tem sobre aquilo, né? Mas uma coisa que a gente precisa ir vindo é como vai ser para esse sujeito e bancar esse tratamento sem ele saber, porque ele também precisa participar disso, né? Que tipo de tratamento ele vai bancar, qual não, né? Enfim. O tratamento, né? Assim, como a exfoliação do corpo, né? Enfim, muitas vezes esse sofrimento e esse lugar do adoecido vem com o tratamento, né? Então, é muito comum que as pessoas se achem doentes depois desse tratamento, né? Assim, se sintam doentes depois desse tratamento, né? E por isso também que é importante, frente a alguns diagnósticos avançados, frente a alguns casos onde, por exemplo, né, às vezes você tem idosos que eles têm várias comorbidades e que visivelmente eles não, assim, né, para uma pessoa que é da área, que enfim, eles não vão tolerar um tipo de tratamento, né, porque enfim, quais são os tipos de tratamento, como a gente tinha lá no outro exame? A cirurgia, deixa eu botar aqui, né, porque eu nem tempo eu vejo. A cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Hoje a gente tem também a hormonioterapia, né, que é um tratamento, enfim, que tem favorecido muito, né, enfim, a qualidade de vida dos pacientes, a sobrevida, né, com mais qualidade de vida. Mas os tratamentos mais curativos são a cirurgia, a quimio e a rádio, né? A hormonioterapia tem a ver mais com essa condição crônica do adoecimento, né? Enfim, com o controle da doença, né? Em casos mais assim, né? Avançados e que, enfim, se valem disso, né? Para ter esse prolongamento com qualidade de vida. Então, a quimioterapia é aquilo que traz uma visibilidade do adoecimento, né? Então, tem aquele clássico, né? Da novela de Manuel Carlos, né? De Carolina Dickmann, raspando a cabeça, né? Então, porque aquele cabelo vai caindo, né? Enfim. Com as cirurgias, a gente tem as mutilações, né? Então, tem as mutilações, né? Que tem uma repercussão importante aí também, né? Como eu falei para vocês. Tem o câncer, tem esses osteosarcomas, ou o câncer de tecidos moles, né? Que muitas vezes, né? Eu já tive um paciente que era meio assim nessa região femoral, né? E aí, enfim, foi amputando, né? Enfim, e a doença foi avançando, foi fazendo enxerto, retalho, enfim, a ponto de uma certa feita, esse paciente, esse curativo, né? Essa pele já estava tão repuxada, né? Assim, tanto investimento em aumentando a altura da cirurgia, que esse curativo solta. E a família teve acesso a esse corpo interno desse paciente, né? E foi uma coisa horrorosa. Essa mulher entra em crise, né? Enfim, tem uma crise disruptiva. Enfim, diante desse acontecimento, porque ela viu essa parte do nosso corpo, né? Que, enfim, que não é pra gente ver. E que, enfim, que é velada aí, né? Pra gente, pela nossa pele, né? Por esse tecido aí. Tão importante. Enfim, e foi muito impactante, né? E só após esse evento que o médico se dá conta de que, olha, a gente vai ter que pensar nos limites aí. E foi uma conversa muito difícil com esse paciente, né? Tinha 2 filhas, né? 2 filhas ainda novas. Enfim, ele era um homem jovem, né? Tinha os seus 40 e poucos anos, assim, né? Muito jovem. Então, foi uma conversa muito difícil para esse oncologista, mas que precisava ser feita
para ir situando aí desses limites terapêuticos, né? De que não era possível mais fazer cirurgia, que os tratamentos, né, a quimio não estava dando resposta, né? E que a gente ia precisar partir para um outro tipo de cuidado aí, de suporte, né? Então, tem essas mutilações, né? Que são diversas, como eu falei, tem da laringe, tem enfim, o próprio câncer de mama, né? Que tem a amputação da mama, né? E os efeitos disso. Sabe, gente, assim, a oncologia parece assim, ó. Cada tipo de câncer dá pra gente fazer uma aula sobre isso. Sobre as repercussões, sobre os efeitos, nananã, sabe? Porque além desse efeito geral, né? Do impacto com a morte e tal, tem esse efeito de que cada adoecimento ele pode ter, né? Que cada câncer pode ter. Por causa da sua região. Então, se você amputa um seio, quer dizer, qual a repercussão que a gente tem no feminino, frente que a gente tem esse órgão muito conectado à feminilidade, né? Conectada ao aleitamento, que tem a ver com a feminilidade, conectada à sedução do feminino, né? Então, que repercussões isso não tem, né? Assim, do ponto de vista da imagem, da relação que o sujeito tem com a sua sexualidade, na relação com o outro, né? Enfim, então tem essas mutilações, como eu falei, do pênis, né? Enfim, tem essa amputação no estômago, né? Que aí tem a bolsa de colostomia, que enfim, então, a dor é um outro elemento muito comum nesses tratamentos, né? Assim, no câncer, na verdade, né? Então, é um elemento também muito importante, né? Mas, principalmente nesse processo dos cuidados paliativos, ali no fim de vida e tal, enfim, que eu vou fazer um anúncio para a gente, enfim, trazer com mais profundidade na próxima aula, certo? Então, aí, o que eu trouxe aqui de caso? Respostas emocionais diante da experiência, né? Enfim, eu nem me lembrava mais de que caso é esse, mas assim, para dizer, como eu disse para vocês, cada caso, de cada tipo de câncer, ele vai ter uma resposta, né? Por exemplo, né? Eu fiz um trabalho ainda na graduação sobre mulheres, né? Entrevista com mulheres de câncer de mama, né? Enfim, a gente entrevistou 2 casos e foi muito interessante ver as repercussões que isso teve nas relações, na imagem, e a gente foi retomar essa revisão de literatura, como muitas mulheres perdem seus companheiros nesse processo, né, assim, porque como é para o homem estar nesse lugar daquele que cuida, como é para o homem acompanhar essa mulher nesse lugar do sofrimento, né, enfim. Então, enfim, como esse tratamento traz muitas repercussões. Além de, né, a gente tem, por exemplo, a quimioterapia, que tem essa coisa, né, de cair o cabelo, da cor da pele ser outra, tem as feridinhas na boca que tem um nome, eu esqueci, mas que são péssimas também, que tem o laser, né, feito pelos odontólogos, que é bem importante, mas, enfim, que é algo muito comum também nos tratamentos, né, enfim, a fadiga, a perda de vontade de se alimentar, a alteração do paladar, que alguns medicamentos também têm, né? Os medicamentos deixam gosto de alumínio, né? Assim, então, para se alimentar. Então, são repercussões distintas. E tem essa coisa do outro ver e saber que você tem um adoecimento, ou seja, não é um adoecimento privado, né? Não é uma coisa, tipo assim, cai seu cabelo, né? As pessoas sabem, então não tem essa coisa de se privar, né, do olhar do outro, ter que se deparar, né? A cura, né, porque o câncer é uma doença que tem cura, sim, tá? Muitos cânceres, eles, enfim, se tornam adoecimentos crônicos, né? O sujeito vai, enfim, tem toda essa discussão. Mas existem cânceres que têm cura sim, né? Dependendo do diagnóstico, se ele é inicial, né? Enfim, de que modo isso tem, né? Enfim, de que modo a gente consegue, né? E aí a gente tem uma discussão importante do ponto de vista social, né? Por exemplo, né? Eu que tive no Maltês, né? Que é um hospital filantrópico, né? E que atende pessoas, né, do SUS, unicamente. E estive em hospitais privados, né, de Salvador, né, enfim.
E você vê a diferença no diagnóstico. Por exemplo, você não via nesses hospitais privados aquele câncer exposto, né? Aquele tumor exposto. Enfim, eu tive um paciente, uma vez que ele tinha um câncer na boca, ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar de tão grande que era esse câncer, né? Então, como, né, trazendo a discussão que até a gente tem na disciplina, né? Como essa perspectiva da interseccionalidade, do ambiente, das condições de vida das pessoas e condições socioeconômicas, elas repercutem nisso. No diagnóstico, no tratamento, na adesão, né? Enfim. Então, como isso tem uma repercussão, né? Como o câncer chega mais avançado e muitas vezes a perspectiva de cura é menor, né? Mas, enfim, tem cura, né? Mas não é sem um acompanhamento, né? Então, essa coisa da cura, por exemplo, você tem um câncer de mama, por exemplo, e o do colo do útero, que você faz, né? O do colo do útero, isso é muito comum também. Você faz um bloqueio hormonal, né? Você fica uns 4 anos, né? Que é 4, 5 anos ali em acompanhamento pós o tratamento, né? Para ver assim o controle, se a doença volta, não volta, enfim. Então você fica tem lesões passando, né? 6 meses, um ano, até passar os 4, para depois, enfim, aumentar aí esse tempo, né? Enfim, de acompanhamento, a não ser, enfim. Aparece algum sintoma, alguma coisa nova. E tem uma coisa, assim, que apareceu muito em algumas pacientes, que foi essa coisa de uma jovem com corpo de velho, né? Como é que você algum modo um tratamento, né? Mas, assim, o médico diz que você está curado, então é isso que fica para sua família, para suas relações. Só que você faz esse bloqueio hormonal e você, enfim, segue sem vitalidade, né? Então, como é estar nesse corpo totalmente estranho, né? Então, por exemplo, inclusive, você tem repercussões na sexualidade, né? No sexo, porque você tem, às vezes, o ressecamento vaginal, e aí, enfim, né? Como é isso, né? Para você nas suas relações, nas relações sexuais, essa coisa dessa fadiga, né? Enfim. Então, esse corpo que não responde como antes, né? Não é assim, curar, voltei ao que estava antes, né? Então, tem essa perspectiva aí, né, assim, importante. Então, por isso que os ambulatórios, eles são importantes, e é importante o profissional pensar, o profissional psi, não se até apenas à perspectiva médica, ou seja, certo, acabou o tratamento, então eu não faço mais acompanhamento. Claro que não, né? Enfim. Porque tem todas as repercussões psíquicas que podem vir depois disso, né? Inclusive, só poder elaborar o que foi essa experiência de adoecimento não a posteriori, né? Então, os exames como angústia sinal, isso é muito comum também, né? O sujeito, toda vez que vai fazer esses exames, né? Eles entram em angústia, retoma todo o processo do adoecimento, o medo do retorno da doença, e de passar novamente pelo processo, né? Então, enfim, tem esse elemento também, né? Importante aí de sofrimento, né? Esse adoecimento psíquico e orgânico, né? Existe a diferença, né? Então, aqui tem esse livro, A Morte de Ivan Illich, né? Que é bem legal para falar um pouco disso, né? Eu não sei se vocês já leram, é um livro de Tolstói, que é muito legal para falar um pouco dessa perspectiva psíquica do adoecimento e que é muito, por exemplo, né? Quando a gente se forma, é tipo assim, né? Hoje eu formei, eu sou um psicólogo, parece que é assim, né? É assim também no adoecimento, o outro diz curou, pronto, agora eu vou me sentir curado. Um processo psíquico para isso, né? Então, muitas pessoas, elas seguem nessa condição adoecida psiquicamente, mesmo após essa condição de cura, né? Enfim, ainda mais um adoecimento como é o câncer, que é um adoecimento de longo tempo. Não é um tratamento assim, foi ali, fiz, né? Existem alguns poucos casos que o sujeito se cura com a cirurgia, né? Alguns poucos casos. Teve um caso até interessante que eu tive, que foi uma paciente de câncer de estômago, e ela descobriu, e rapidamente eles foram fazer a cirurgia,
e ela pouco participou desse processo de decisão, e a cirurgia deixou a bolsa de colostomia. E ela trouxe assim, mas agora eu não tenho vida com isso. Eu não tenho, e isso era muito incompreensível para a família, para a equipe, porque eu a deixei curada, mas ali para ela não era uma vida. Não é uma vida com isso, né? Como é que eu vou viver com isso? Quer dizer, de que modo não ter participado daquele processo de decisão, né? Enfim, de que modo não ter podido escolher e dizer assim, quero morrer, né? Mas não quero usar isso, teve repercussões para ela ali, né? Foi muito sofrimento, não é uma vida, não vou sair, não vou fazer nada, então isso para mim não é uma vida, era a mim que eu gostava de sair, enfim. Uma senhora, mas super ativa, super vaidosa, né, assim, que tinha uma relação com a imagem importante, então, como essa coisa psíquica e orgânica, né, é importante da gente lembrar a equipe e a outro, né, enfim, de que, enfim, não é uma chave, não é um interruptor, liga, desliga, aqui agora tem cura, eu tô bem, né, ou aqui agora tem uma doença, foque nisso, né, enfim, não se distraia. Tem a morte por câncer, que é uma morte anunciada, então isso é uma boa questão, né, enfim, a morte por câncer tem, como eu falei para vocês, tem um diagnóstico que lança o sujeito a pensar um pouco nisso, né, enfim, então, de algum modo, já tem alguma coisa que faz o sujeito pensar, mas será que isso prepara mais o outro? Porque isso já tem alguma anunciação, né? E aí, enfim, tem que... os cuidados paliativos no câncer é muito forte, né? A despeito de cuidados paliativos é muito além, né? Do que isso, enfim. E aí é isso, a gente vai abordar mais na próxima aula, né? Essa questão do olhar para a morte, de como isso acontece, enfim, né? Tem essa coisa também, assim, que é assim, o tratamento oncológico, ele convoca o sujeito para muitas internações. Algumas poucas pessoas conseguem fazer um tratamento sem internações, mas às vezes aí você faz uma químio, aí você tem uma repercussão de baixa de imunidade demais, sai. Por exemplo, você tem um câncer hematológico que normalmente a químio às vezes faz internado, porque a imunidade abaixa tanto que faz o sujeito tomar a químio lá e passar o NADI, que eles chamam, né, que o NADI é esse processo aí de baixa da imunidade, para, enfim, para dentro do internamento, para tentar proteger esse sujeito mais. Então, uma vida muito em foco do adoecimento. É um adoecimento que deixa... pouco sujeito consegue se distrair, né, disso, né, enfim. Então, de algum modo, né, esse anúncio, que repercussões tem isso no anúncio, né, da morte? Será que os sujeitos olham para isso? Será que, de algum modo, isso diminui o impacto dessa cena, né? Enfim. E aí, gente, eu pensei, né, enfim, de trazer um pouquinho para vocês sobre o meu percurso, e eu queria ouvir vocês também, né? Dúvidas, questões, né? O que vocês desejam saber mais sobre essa prática? Né? Como eu disse para vocês no primeiro dia de aula, né? Eu tive essa experiência, né? A oncologia foi uma experiência que eu tive bastante tempo, né? Porque eu fiz estágio lá no Maltês, depois eu fiz a residência que teve foco em onco, né? Então, eu primeiro fui para Santa Isabel, depois eu voltei para o Maltês, né? Então, passei um ano em cada hospital. Santa Isabel eu atendia na pediatria também, né? Adultos na enfermaria onco SUS e na pediatria, né? Então, pude estar na pediatria e depois fui em INCA, e aí pude ver, né? O INCA, eles têm unidades específicas para cada tipo de câncer, né? Então, que são em cada lugar da cidade, né? Então, tem uma unidade para câncer de mama, né? E, enfim, para esses cânceres femininos, né? Eles chamam assim. Tem uma unidade para os cânceres ósseos, né? Assim, tem unidade para esse câncer de que eles chamam cabeça e pescoço, né? Que é isso. Tireoide, laringe, parará, cabeça e pescoço. Então, eles vão dividindo por áreas, né?
E tem a unidade também de cuidados paliativos lá também, né? Enfim, e também, né, quando eu tive, né, no Hospital da Bahia, também tinha muita interconsulta oncológica, né? Porque, como eu disse para vocês, esses pacientes internam bastante, então, enfim, internam, ficam no UTI, descobrem no internamento, né? Então, muitas pessoas vão sentindo alguma coisa e no internamento descobre essa doença oncológica, né? Enfim, então, dentro do próprio hospital, mesmo que você não esteja numa clínica, né, de oncologia, em um hospital geral é muito comum atender os pacientes por câncer, né? Então é isso, pensei de ouvir vocês um pouquinho, saber aí, isso, voltar aqui para ver a carinha de vocês, se vocês estão aqui ainda, para ouvir um pouco vocês sobre o que acharam, quais são as dúvidas, enfim, conseguiram ver os slides depois, digam aí. Por escolha, nenhuma aula vai ser online, viu, gente? Não mais. Foi aí um pedido de vocês, porque é muito diferente, né? Professora, boa noite. Boa noite, diga. Como é que tá? Tá triste sem a gente hoje, né, professora? Pois é. Triste sem vocês quietinhos. Levantei a mão aí, mas não sei se deu para visualizar. Eu tenho uma dúvida em relação às intervenções do psicólogo hospitalar, por exemplo. Em relação a essas etapas, por exemplo, da oncologia. Como é que seria a atuação na prática mesmo dos psicólogos? Eles atuariam de que forma, né? Pronto. Aí depende de onde esse psicólogo está, né? Por exemplo, se a pessoa tem esse diagnóstico no hospital, né? Enfim, então a pessoa vai atender e acompanhar essa pessoa nesse processo do diagnóstico, se faz a cirurgia, se reinterna. Tem uma coisa bacana que é assim, ó. Por exemplo, os pacientes, eles normalmente elegem um hospital que é a equipe deles que assiste e atenda. Então, por exemplo, eu tinha pacientes no Bahia que eles reinternavam muito. Então, eu sempre atendia eles quando eles internavam. Entende? Porque as psis das clínicas, elas não atendem nos hospitais. Então, normalmente, você tem essa perspectiva, né? Quando você atende numa clínica de oncologia, também, por exemplo, quando a pessoa tem um diagnóstico, a ideia é que você passe pela equipe inteira, né? Então, que você passe pela nutricionista, que você passe pelo psicólogo, que você passe, né? Então, que você passe por essa equipe básica aí, nutricionista, psicólogo, enfermeiro, né? Principalmente nesse processo dos cuidados paliativos e alguns diagnósticos. Por exemplo, lá no Maltês, uma coisa que era assim, todo paciente de câncer de mama fazia avaliação com a psicologia. Todos os outros, os médicos avaliavam, né, a necessidade para ver se eles eram encaminhados ou não. Então, aí depende de que time você tá. No Maltês, você tinha um atendimento, e nessas clínicas de oncologia, você tem um atendimento ambulatorial, então você pode ir acompanhando ambulatorialmente o paciente. Quantos pacientes vão fazer as químios? Você vai atendendo ele lá, né? Então, desse processo diagnóstico. Isso tem um efeito que você pode favorecer, enfim, acompanhar, o sujeito tem a possibilidade de ter esse atendimento nesse impacto inicial, né? Que ele está ali, sem nomeação direito, né? Então, ele tem a possibilidade dele ter esse especialista e você vai ali favorecendo, né? Tendo aquilo que a gente trouxe naquela aula, né? De sofrimento. Reconhecendo primeiro esse adoecimento, né? Reconhecendo esse sofrimento, né? Primeiro. Então, esse adoecimento como lugar de sofrimento, né? Impactante. E depois construindo com o sujeito os recursos, localizando quais são os recursos que ele tem, né? Enfim, de que modo, quais os significantes ele vai construindo para aquele adoecimento, para aquela experiência, como ir singularizando essa experiência, né? Como ir não se perdendo de si nesse adoecimento, né? O que vai fazendo dele, né? Então, acho que tem uma coisa um pouco assim, né? Que vai se fazendo aí. Então, se você está no hospital, você vai pegando eles no processo da internação. Então, às vezes você tem diagnóstico, tem nas reinternações, de agravamento ou de tratamento no internamento, vai fazer a cirurgia.
a interna, aí às vezes você é chamado para avaliar, enfim. Por exemplo, tem as cirurgias de mama hoje, algumas elas já são feitas com a colocação da prótese durante o procedimento. Já passo para você, viu, Jobim? Se eu vou terminar isso aqui. Então, por exemplo, eu atendi uma paciente uma vez que ela nem fazia tanta questão disso, mas isso foi apresentado como uma possibilidade, parará, fez. E aí, o que é que aconteceu? Deu rejeição da prótese. E ela precisou ficar um internamento muito maior por conta disso, dessa infecção, teve que fazer curativa a vácuo e tal, por conta disso. Então, veja como essa perspectiva do bem-estar que a medicina tem, de se antecipar as coisas, às vezes, minimizam os riscos que esses novos elementos podem ter, né? E que o sujeito, a questão é que o sujeito possa bancar isso mais ciente, e não o médico predizer o que é bom para ele, né? Acho que isso é um grande benefício quando a gente está na jogada, porque a própria presença do psicólogo faz o sujeito pensar um pouco sobre si, né? Enfim. E aí ele fica menos inadvertido, né, nessas escolhas. Ele fica menos, né, coloca o médico menos nessa posição do mestre, daquele que sabe sobre ele, né? O médico sabe sobre a doença, não sabe sobre você e sobre como vai ser essa doença para você, né? Diga, Jobim. Jobim, você tinha uma dúvida? Você está com a mãozinha levantada? Desculpa, meu microfone estava com problema. Então, eu queria saber, por onde você vai disponibilizar os slides? Oi? Por onde você vai disponibilizar os slides? Eu vou mandar para a Ellen, viu? E ela manda para vocês. Obrigado. Por nada. Quem mais? Mais dúvidas, mais questões? Será que eu vou achar algum lugar aberto, moça? Oi? Será que eu vou achar algum lugar aberto? Eu não achar tem pão Sabe? aqui. Come o que tem. Tem, né? Eu tomo essa sopinha, então. Viu? Me dê aí uns 25 minutos, mas eu já tô chegando. Tá bom. Viu? Viu. Tá, espera aí. E a aula? Tô aqui nela. Tá bom, viu? Tá, tchau. Tchau. Beijo. Um paciente que tinha tido o câncer de garganta e precisou fazer uso desse recurso. A senhora já lidou com esses casos? Já, né? Eu recebi, né, um paciente recente aqui que estava assim. Na verdade, tem uma coisa inicial, né, que é assim. Incomoda muito a traqueostomia, né? Enfim. Porque, enfim, tem essa coisa, né, externa ali, sair. Mas tem como, para algumas pessoas também, os tratamentos, eles vão se tornando insuportáveis. Tipo assim, eu não vou fazer nada mais, sabe? Eu não vou fazer mais nada mais. Eu não vou me submeter a nada mais. Então, é muito comum que chegue pontos que o sujeito fala, não quero reverter. Entendeu? Tipo assim, eu não morro com isso, então eu não, sabe? Quando a vida não está em jogo, vai construindo limites aí, até onde eu vou me submeter às coisas, sabe? Então, me parece que tem algo da traqueostomia que pode ter a ver um pouco com isso. Além de ter algo o sujeito vai reconstruindo um modo, né, de se viver, de se relacionar, enfim, com a traqueostomia, né, enfim. Então, eu acho que pode ter algo a ver com essa via aí, né, porque não é só com a traqueostomia, mas, por exemplo, eu já conheci sujeitos que não queriam mais tirar a bolsa, eles podiam fazer a reconstituição e eles não queriam fazer. Não queriam, porque eles não queriam se submeter novamente a uma nova cirurgia, passar por um processo. Não queriam, né? Então, veja como cada procedimento ele vai tendo um impacto para cada sujeito, né? Como
como ali vai circunscrevendo aí para cada um, né? Assim, o impacto que isso tem, né? Então, isso não é tão dado. Então, eu acho que pode ter algo nesse lugar aí também. Uma coisa também que tem nesses pacientes é que eles podem usar a laringe mecânica. E aí eles têm a possibilidade de usar essa laringe mecânica, que aí a voz, enfim, a fono é importantíssima nesse processo, né? A equipe de fonoaudiologia é uma equipe básica do câncer de cabeça e pescoço, né? Enfim, por exemplo, no meu núcleo de oncologia mesmo tinha fono, que elas ficavam muito nessa unidade, né? E, por exemplo, às vezes eles conseguem uma voz só prosa que elas falam, né? Enfim, que aí, enfim, a gente consegue localizar melhor. Mas, às vezes, tem essa voz mecânica que tem essa sonoridade de uma voz mecânica mesmo, como se fosse um robô, sabe? E que para alguns pacientes também é muito difícil, muito impactante. Para alguns não, enfim, eles incluem isso e tal, e aí coloca aqui, né, um dispositivozinho aqui na laringe, e aí sai a voz, né? Mas sai uma voz aquela voz meio de robô, sabe? Enfim. Sim, eu vi já alguns. Pois é, então tem alguns pacientes que se adaptam com isso, e outros não. Porque é o impacto, você se vê com outra voz, né? Essa voz não é minha, enfim. Agora, e o câncer de próstata? Como é que lida com o câncer de próstata, considerando que 85% das cirurgias, o resultado pode ser impotência? Tá com um pouco melhorzinho agora, por conta da robótica, né? Então, melhorou um pouquinho por conta da robótica. Como é esse casamento, digamos assim? A sociedade fálica, né? Totalmente falocêntrica, e com esse homem que, de repente, se vê diante da perspectiva da impotência, casado. Como é esse tratamento? Seria também incluindo a companheira para entender como essa dinâmica relacional? Como seria isso? Como a gente disse, o câncer ele tem um impacto não só no paciente, como na família, né? Sim, e o câncer de próstata, junto, por exemplo, com o câncer de pênis, né? Que é um outro câncer que tem a ver com essa região aí. Só que o câncer de próstata tem a ver com com a impotência, né? E o câncer de pênis não necessariamente, mas você pode ter uma amputação, né? Que, enfim, também vai ter repercussões aí para o sujeito. Enfim. Então, veja, primeiro que tem uma grande dificuldade, né? Por exemplo, quando eu estive na residência, eu fiz um trabalho de acompanhar algumas equipes, sabe? De ficar com os médicos, de estar com eles lá nos atendimentos deles. E uma das equipes, porque, por exemplo, eu queria descobrir por que tinha pouco encaminhamento da urologia, por exemplo. Por que tem pouco encaminhamento, né? Se tem tantas repercussões assim. Então, assim, primeira coisa, assim, são médicos que têm pouquíssimo tato, pouca sensibilidade, assim, sabe? Então, assim, é um sofrimento silenciado. Então, é um sofrimento silenciado. O homem que tem que falar sobre isso e essas mulheres também, né? Tem muita dificuldade aí de se falar sobre isso. Então, tá em jogo aí, primeiro, um sexo muito ligado à genitália, né? Assim, por que só tem isso para fazer sexo, gente? Né? Enfim. Então, primeiro tem que esse sujeito precisava ser atendido para falar como é para ele essa perda desse lugar, enfim, essa perda enfim, essa impotência sexual não precisa ser uma impotência na vida e na sexualidade, entende? Uma impotência do órgão não precisa gerar essa impotência da sexualidade, né? Então, isso é um jogo que precisa ser trabalhado nesse sujeito, assim também como nessa companheira, né? Ver se eles estão dispostos aí a essa inventividade aí nessa relação, enfim. Né? A gente percebe muito menos mulheres, né? E a literatura traz isso também. Muito menos mulheres que deixam os companheiros do que homens que deixam as mulheres, né? Enfim. Então, tem também, assim, menos dado dessas mulheres que acabam silenciando aí esse lugar, o seu desejo, enfim, e aí fica naquele
silenciamento aí desse sofrimento, porque tem um tabu do sexo que se impõe aí em muitas pessoas, né? Mas é importante o trabalho do psicólogo nesse contexto para favorecer se falar disso, né? Então, por exemplo, teve um evento do Maltese, eu não sei se nesse vai ter, que teve uma mesa sobre sexualidade no câncer. Porque, como eu disse para vocês, ó, como tem vários cânceres que têm repercussões na sexualidade, às vezes o próprio tratamento, né, como eu falei para vocês, né, a hormonoterapia, ou o bloqueio hormonal, e aí vai ter repercussão na mulher, como o câncer de próstata com essa cirurgia, né, que é a prostatectomia radical, que leva à impotência, e tem a parcial que por vezes pode... Às vezes você nem tem uma cirurgia que faz, mas só de mexer na região, aquilo tem uma repercussão no homem. E ele não consegue mais, né? Então, veja como... Porque a gente tem... O simbólico está aí, né? Envolvido também, né? Enfim. Então, como esse lugar do adoecimento também, enfim, pode ter repercussões aí, né? Na sexualidade aí desses sujeitos. Então, é um trabalho muito interessante, Isabela, assim, necessário, mas que poucos sujeitos, né? Por exemplo, quando eu atendi esse paciente de câncer de pênis, né, assim, eu me lembro de um companheiro na época, enfim, de vez em quando você comenta alguma coisa assim, né, do trabalho, sem identificar, mas assim, falando, poxa, hoje eu atendi uma pessoa, ele, quando eu comecei a falar, ele, me poupe, viu, do seu trabalho, me poupe. Porque só de eu falar da amputação de pênis, o outro se repercutiu. Então, eu me lembro que ele ficava um pouco nisso, assim, com pouca dificuldade. Ele não conseguia olhar para o real da cena, sabe? Ele estava ainda muito no adoecimento, tentando ficar nessa coisa meio objetiva, sem conseguir trazer muito sobre isso. Mas essa companheira, não, muito sofrida com isso. Muito sofrida, muito preocupada de como ia ficar essa vida sexual, de como ia ser isso para eles, de como ia ser isso para ela, que ela amava muito, mas que ela tinha muita preocupação sobre isso. Então, veja, ela conseguia pensar um pouco nisso, e a gente pôde, inclusive, interrogar isso, né? Assim, só tem sexo com isso, é? Enfim, né? Então, dá para ir jogando no outro também, né? Enfim. Fazendo essas, enfim, interrogando outros, pondo o outro a pensar, né? Enfim, quais são as saídas que eles vão construir frente a esse obstáculo real que o adoecimento fez, né? Enfim, com eles, né? Deixa eu apagar mais água aqui. Oi, Tisila, diga. Oi, professora, me escuta? Te escuto. Pronto, eu vou aproveitar para partilhar. Eu estou lendo um livro que relata a experiência da acompanhante, da mãe que teve câncer. E eu achei muito interessante, porque esse lugar também é muito pouco explorado. Oi, amor. Lari, você quer que eu pare no atacarejo da parada e pegue as coisas ou deixe para amanhã? Tipo, amanhã, por causa do horário, você vai chegar tarde aqui. Tem pasta de dente? Ela vai escovar os dentes amanhã? Só isso aqui não, mas o resto tem. Você só compra uma pasta. Tá bom. Viu? Vou comprar na farmácia, porque aí deixa eu te mercado vai na farmácia e pega. na farmácia. Só isso. Tá, Viu? tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Influencia aí no relacionamento.
E ela traz muita a questão da ambivalência, né, que vai acontecer tanto para o paciente quanto para o acompanhante, porque ele quer cuidar, mas ao mesmo tempo ele está exausto, né? O paciente quer ser cuidado, mas ao mesmo tempo ele quer ter sua independência, né? A depender do que é que de qualquer que seja, né, as suas necessidades. Então, essa é uma avalanche o tempo todo, desde o momento que você é diagnosticado até ou receber, né, aí uma perspectiva de cura ou não. Então, ela vai trazendo aí um pouco dessa revelação mesmo, Olá, né? De que a pessoal, gente boa está muito tarde. acostumado a escutar sempre o lado da pessoa com câncer e acaba não acolhendo também o familiar. E ela traz que depois de muito tempo ela buscou a terapia porque ela não estava dando conta mais, né? Até das sugestões, ela fala assim, todo mundo chegava para mim para me dar receitas, para me indicar para onde e tudo, mas ninguém me oferecia ajuda, né? Como você tem aí uma sociedade que é um pouco do que você traz do médico, né? Que indica o tratamento, que diz, vamos lá, é para fazer, mas não deixa eu sentir, né? Não fala o que é que você está sentindo com isso. Né? Com certeza. E tem uma coisa que é assim, como ainda tem uma lógica muito hospitalocêntrica, mesmo em ambientes, né? Mesmo em ambulatórios, então a família não é vista como um paciente, né? Sim. Na verdade, para a psicologia, a família é sempre um paciente, né? Enfim. Mas, por exemplo, né? Eu tive uma pessoal que foi tratar numa dessas clínicas e primeiro eles tinham que atender o paciente. Se o paciente não quisesse, tipo assim, eles tinham que primeiro atender o paciente, para depois, enfim, atender e ver a família também e tal, né? Enfim. Mas como tem, às vezes, uma lógica muito do paciente, né? Que, às vezes, o paciente não está no timing de querer falar, ou não é alguém que endereça a psicologia, e, às vezes, é a família. Sim. Uma outra coisa que eu me lembrei, Cecília, é que eu tive um grupo. No Maltês, a gente tinha no estágio 2 trabalhos, tanto os atendimentos, né, assim, como tinha um trabalho de grupo. Então, os trabalhos finais da gente era um trabalho de construir um grupo, né, e fazer, enfim, a elaboração escrita desse grupo. E o outro era um trabalho e o outro era um relatório, né, enfim, como é um pouco de vocês daqui. E aí, o de grupo, né, eu me lembro que o meu, que eu fiz com a colega, né, que era em dupla, ela cuidando do cuidador, que era um grupo que já tinha lá e a gente foi atualizando isso, que é falando da importância disso. Então, a gente fazia um grupo com essas pessoas que estavam ali, acompanhando as pessoas, né, no internamento, né, e que, enfim, hoje as clínicas, elas já fazem isso, né, com as famílias dos pacientes, um pouco para tentar ouvir um pouco essas experiências e acolher, porque é como você disse, tem uma sobrecarga porque você nem é o adoecido e você tem que dar conta tanto do acolhimento e do suporte a essa pessoa como da vida, né? Que às vezes você não pode parar de trabalhar, né? Às vezes você não pode, enfim, né? Você não tem alguém assim. Não é só uma pessoa idosa, né? Assim, às vezes é uma pessoa jovem que tem companheiros e companheiras jovens, ou que tem, enfim, irmãos jovens, né, enfim. E tem isso, gente, quem acompanha as pessoas é uma diversidade de pessoas, que é o acompanhante de referência, que é diverso, né, que a gente vê a diversidade das famílias, tem muita gente sozinho, então, às vezes é irmã, às vezes é um amigo, às vezes é, enfim, às vezes é uma tia, às vezes é uma mãe, às vezes, né, enfim, então, isso é muito diverso, né? Assim, às vezes é as companheiras. Normalmente, quando é homem e é casado, as companheiras estão lá nesse lugar, né? Enfim, das cuidadoras. As mulheres têm ainda muito esse lugar, né? Do cuidado ainda. Então, as mulheres ainda estão muito mais nesse lugar de cuidado, né? Mas foi uma ótima observação, tá assim. Interessante esse livro. Depois você me fala, viu? Que livro é esse, né? Tem um livro bem conhecido também, que eu não cheguei a ler, que é sobre ele chama, tem um caranguejo na frente,
que é alguma coisa do câncer também, eu esqueci. Mas que fala um pouco, é um médico falando da experiência dele quando teve câncer, que dizem que é muito interessante também. O INCA, gente, eles têm uns cadernos também super interessantes, tem alguns. Inclusive, eu vou reolhar aí para ver se eu envio para vocês outro, se eu deixo esse mesmo, enfim, que é um panorama mais geral aí, enfim. É isso. Aqui, olhando aqui para ver o carregador aqui. Mas, enfim. Tá chegando no final e eu queria dizer para vocês o seguinte. Algumas pessoas, eu fiquei de dar algumas indicações, né? Para o trabalho da AV1, da AV3, desculpa. Tá? As pessoas que eu fiquei de dar essa indicação, né? Vocês podem... Diga, Denner. Eu ia comentar exatamente sobre isso. Pronto. Foi? Ela me passou o contato, eu já entrei, já falei com ela, já marcamos o dia, mas a gente precisa primeiro passar as perguntas para a senhora, né? Para dar um feedback antes de mandar para ela. Seria bom isso sim. A gente vai tentar até amanhã, e aí te manda. Pronto. Acho uma coisa, vocês podem me enviar, mas uma coisa que a gente pode fazer, mas é esse o problema, né? Porque, de novo, vocês têm o diacho dessa prova no mesmo dia. Aí ninguém quer bagunçar a sala, ninguém quer aquela confusão. Né? Porque a gente podia fechar as entrevistas na próxima semana, entendeu? Porque aí vocês traziam as entrevistas semana que vem, eu olhava e pronto, dava ok para vocês, vocês iam para outra etapa, entendeu? Separava o início da aula para fazer isso e depois, enfim, dava aula de cuidados paliativos, entendeu? Enfim. Entendi. Na verdade, a gente está querendo até antecipar um pouquinho mais esse trabalho devido a outros trabalhos, inclusive neuropsicologia, que tem um artigo de produção. Então, assim, para não deixar tudo para muito perto de dezembro, aí a gente quer antecipar logo esse trabalho para a gente conseguir dar conta dos outros. Certo. Aí a gente vai tentar fazer. Certo. Tentem enviar, que eu vou tentar ver se eu consigo responder, tá? Eu posso colocar aqui no chat para vocês, eu acho que eu já coloquei na sala, né? Eu só não garanto, né? Que eu vou conseguir ler, uma semana já curta. Mas tentem me enviar. Antes de ir para a entrevista, seria interessante, né? Vocês terem falado comigo, porque vocês podem fazer uma entrevista que eu posso falar, opa, isso aqui era bom perguntar e tal. Mas, enfim. Jorge. Então, quem quiser enviar, pode me solicitar também por e-mail o número do... Pronto, olha só. Muito legal, muito legal. Eu acho que eu já assisti esse filme, mas eu não estou me lembrando muito bem dele. Tem uns filmes muito legais. Tem um filme, Já Estou com Saudade, que é a história de duas amigas. Uma descobre o diagnóstico de câncer e aí fala o percurso dessa amizade disso, que é muito legal, porque também uma delas tem filhos e tal, e aí tem um diagnóstico, ela tenta o tratamento, quando ela vê que aquilo não vai para lugar nenhum, ela para o tratamento, muito legal também. Então, Já Estou com Saudade, também é um filme sobre isso. Tem alguns filmes, né, sobre essa perspectiva oncológica, assim, né, então, que trazem um pouco, né, tem um que é uma mulher tentando arrumar um namorado para o marido que ela vai deixar, enfim, porque ela saca que ela vai morrer, que também tem alguma coisa dessa experiência também, assim, né? E dessa antecipação, o que é que o psiquismo vai tentando fazer com essa antecipação da morte, com esse cuidado ao outro, né? Assim, essa tentativa de cuidar a esses outros, né? Enfim. Enfim, gente, a nossa aula vai acabar. Vocês podem me mandar por e-mail os pedidos podem pedir a Ellen também meu contato, tá bom? Para pedir o contato dos professores. Eu perguntei já, dos professores o quê? Dos psicólogos, já acionei alguns, né?
E vocês podem também entrar em contato com e-mail, por e-mail, mandar as entrevistas também. Oi, Terezinha, tô com medo de acabar, a Neon, não consegui te ouvir. Mas diga, que eu acabei botando certinho o tempo. Diga, Terezinha. Acho que era a indicação de filme que ela colocou aqui no chat. Golpe do Destino. Foi, eu li aqui alto, achei muito legal. Professora... Perdão, fale. Não, o povo perguntando aqui dos slides, eu já falei que eu vou enviar para ela. Pronto, ela me envia e eu repasso. E só falando aqui, por enquanto, a enquete está com a maioria cuidados paliativos. Quer dizer, todo mundo que votou, né? Votou para cuidados paliativos. Tem 30 e poucos votos, então eu acredito que seja esse o tema mesmo. Certo. Tá bom. Tá bom. Viu? Pronto. Tá certo, então. Ah, Terezinha, desculpa. Que ela estava sem som, né? Para poder falar do filme, né? Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? Nos vemos semana que vem, tá bom? Qualquer coisa me Beleza. por e-mail, pelo telefone. Tchau. Boa aula. Tchau, professora. Valeu. Boa Até noite. próxima. Obrigada. Nada.